Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vós. Meus queridos, pela graça de Deus, nós estamos mais uma vez aqui em nosso canal para transmitir o estudo do culto de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Vitória de Santo Antão. Nós queremos convidar os irmãos a que possamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós leremos os versículos 29 e 30. Nós estamos estudando o segundo caderno de Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R.C. Sproul, da editora Cultura Cristã. E nós estamos no último estudo desse segundo caderno. Na semana que vem, se Deus quiser, nós iniciaremos o terceiro caderno. Hoje falaremos sobre a glorificação. Vamos então ler o texto de Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Nos diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar. Amado Pai, em nome de Jesus, obrigado por tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos concedeu. Obrigado pelo privilégio de estarmos não apenas vivos, acordados, mas de estarmos diante de Ti. Obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler, de ouvir, que o Senhor aplique a mesma aos nossos corações. Ajuda-nos a termos em nossos corações expectativas grandes a respeito da glorificação final, com relação quando o Senhor Jesus Cristo vier em sua segunda vinda, para nos levar, nos tomar para Ele mesmo para todo sempre. Ajuda-nos em nome de Jesus, na compreensão da Tua palavra, e venha abençoar a nós e a todos os Teus servos da Igreja Presbiteriana do Brasil em Vitória. Ajuda os Teus filhos, ajuda os Teus servos, socorre-os em suas necessidades e ajuda-os em todas as coisas. É o que nós humildemente rogamos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando começa um campeonato, tipo o Campeonato Brasileiro de Futebol, todos os atletas eles estão correndo atrás da glória de ser campeão brasileiro daquele ano. Então, como é bonito, como é uma luta grande, e o nosso campeonato brasileiro demora bastante, é bem demorado, bem longo, onde vários times estão ali com seus atletas, todos desejando serem campeões da temporada, ser os campeões do ano, e lutam, se esforçam, alguns até se machucam nessa luta, nessa disputa para serem campeões do futebol do ano, e portanto eles correm atrás de uma glória, porque quem ganha o campeonato ganha o título, ganha mais recursos, ganha mais patrocínio, e os primeiros atletas, os atletas que mais se destacam, acabam também tendo maiores rendimentos, sendo famosos, etc. Então eles alcançam a glória desta vida. Só que existe uma glória muito maior, existe uma glória permanente e muito mais satisfatória que aguarda a todos os que creem em Cristo Jesus no novo céu e na nova terra. Portanto, os santos, os filhos de Deus em Jesus Cristo, eles terão no final da sua peregrinação espiritual, eles terão glória infinita, glória permanente,
glória que ultrapassa a todas as glórias desta vida presente. Um jogador de futebol bem-sucedido, e vocês conhecem bastantes jogadores bem-sucedidos, que não apenas ficaram famosos, não apenas ficaram ricos, mas souberam usar os seus recursos, continuam tendo dividendos de seus esforços na época em que jogavam, se mantendo e promovendo, sendo empreendedores, promovendo o aumento de sua renda com seus trabalhos, mesmo após o final de suas carreiras de atletas. Mas precisamos compreender que, por maior que sejam as glórias desta vida, não tem como ser comparado com a glória que irão usufruir os filhos de Deus que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós iremos usufruir uma glória permanente, uma glória eterna, uma glória indivisível, uma glória que também é satisfatória e também essa glória nós receberemos no final da nossa peregrinação espiritual. Queridos, isso é o que a Bíblia chama de glorificação. Portanto, a apoteose, portanto, o processo, o clímax do processo da nossa redenção. A nossa redenção começa com o novo nascimento, com a regeneração, e passa pela etapa, somos regenerados, nascemos de novo, recebemos fé e arrependimento, recebemos adoção de filhos, justificação em Cristo, recebemos vários dons e talentos para serem desenvolvidos no uso desses dons e talentos na comunidade, na igreja que o Senhor nos põe, mas também nós iremos sendo aperfeiçoados paulatinamente, na medida que caminhamos, que continuamos a jornada cristã, nós somos aperfeiçoados, somos santificados. E o processo final desse aperfeiçoamento, o final da santificação, ocorre quando nós somos glorificados no novo céu e na nova terra, por ocasião da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. Meus queridos, o apóstolo Paulo, aqui em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30 que lemos, ele nos diz muitas coisas. Muitas coisas, a gente não vai tratar delas todas hoje, porque não é a finalidade do estudo de hoje. O estudo de hoje tem como finalidade falar da glorificação, mas o apóstolo Paulo, ele fala de coisas profundas, de coisas que precisamos estudar, precisamos conhecer e precisamos saber dessas verdades e firmarmos a nossa fé nessas verdades da palavra de Deus. Ele nos diz: aos que de antemão conheceu. Bem, aos que de antemão conheceu. Deus, o apóstolo Paulo está falando de Deus, está falando do Deus Todo-Poderoso e Soberano. Ele está dizendo que as pessoas a quem Deus de antemão conheceu, ou seja, as pessoas que Deus conheceu lá atrás, na eternidade, não havia céus e terra, não havia criação alguma, havia apenas a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, havia apenas o Deus soberano, infinito e autossuficiente e autossatisfeito, havia apenas Deus. E ele, na eternidade, planejou, decretou, determinou, e ele, em seu decreto e na eternidade, ele olhou para todas as pessoas que iriam existir, de Adão até a última pessoa que vai nascer antes da volta de Cristo ou por ocasião da volta de Cristo. Ele conheceu todas as pessoas, ele na verdade viu todas as pessoas, e ele conheceu algumas delas de forma íntima, conheceu algumas delas de forma profunda, conheceu algumas delas de forma pessoal, conheceu algumas delas e ele as amou, e ele as escolheu. E portanto o apóstolo Paulo diz: aos que de antemão conheceu. Lá atrás, na eternidade, Deus nos conheceu, Deus nos viu, ele vislumbrou a nós, aos milhões, aos bilhões de pessoas que ele quis salvar, que ele quis redimir, e ele, ao conhecer estas pessoas, diz o texto,
Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Portanto, Deus lá na eternidade, antes de haver qualquer coisa, só Ele havia, Ele conheceu, nos viu, nos conheceu. Nos viu e viu a todos os seres humanos, mas conheceu os eleitos e os amou. E a estas pessoas que ele conheceu, ele as predestinou, as ordenou, as elegeu para serem redimidas, para serem salvas, para serem renascidas, para serem justificadas em Cristo Jesus, seu Filho, nosso Salvador. Deus, portanto, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus nos predestinou para sermos semelhantes a Cristo, nos predestinou para a salvação em Cristo, nos predestinou para a santificação em Cristo, nos predestinou para a vida eterna em Cristo, nos predestinou para a redenção no sangue de Jesus, seu Filho, nosso Senhor. Ele diz, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. O objetivo da nossa eleição em Cristo é que Jesus tenha vários irmãos, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, para que ele seja o primogênito, o primeiro dos muitos filhos que Deus tem. E nós somos esses muitos filhos, mas Jesus é o gerado do Pai, o eternamente gerado do Pai, o Deus de Deus, luz de luz. Ele é Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Mas nós somos filhos de Deus adotados em Cristo, justificados em Cristo. E, portanto, nós fomos eleitos, predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho, Jesus, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, para que ele seja o nosso irmão mais velho, como de fato é. Também ele diz, aos que predestinou, as pessoas que Deus predestinou, lá atrás na eternidade, a estas pessoas que Deus elegeu na eternidade, os eleitos, o que acontece com estas pessoas? Ele diz, a esses que Deus elegeu na eternidade para a salvação em Cristo Jesus, a esses ele também chamou. E como é que Deus chama as pessoas hoje? Ele chama pela pregação do Evangelho. Ele chama pela pregação da palavra de Deus. Deus chama os eleitos pela pregação da palavra, pela pregação do Evangelho. Enquanto o eleito escuta o Evangelho de Cristo Jesus, o Espírito Santo opera fé, arrependimento, regeneração, na ordem inversa. Regeneração, novo nascimento, fé, arrependimento. E dá o pacote completo da redenção em Jesus, nosso Senhor. Precisamos compreender que o nosso Senhor Jesus, ele nos concede estas bênçãos, nos concede esses privilégios. E nós precisamos não apenas saber disso, mas precisamos estar convictos desta verdade e convencidos desta verdade, pregarmos o Evangelho a todas as pessoas, para que os eleitos ouçam o Evangelho e sejam salvas, para que os eleitos ouçam o Evangelho e sejam redimidos e sejam salvos, e eles serão. E Deus vai enviar você, vai enviar a mim, para falar aos eleitos a sua verdade, a sua palavra, e os eleitos, todos eles, não vai faltar um eleito que não seja salvo em Cristo Jesus. A esses também chamou. Deus, portanto, chama os eleitos pela pregação da palavra, pela pregação do Evangelho. Chama enquanto nós ouvimos o Evangelho, a pregação da palavra, ou estamos lendo a palavra, mas ele também chama aqui no coração. Enquanto ouvimos o Evangelho, enquanto ouvimos estamos lendo a palavra de Deus, ou estamos ouvindo a pregação do Evangelho, o Espírito Santo chama em nosso coração, internamente, o que nós chamamos de chamada eficaz ou chamado interno. O chamado interno, o chamado eficaz, feito pelo Espírito Santo, para que nós venhamos nos arrepender de nossos pecados e crermos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E ele nos regenera inicialmente e nos dá fé e arrependimento, e nós então aceitamos a Jesus pela fé em nosso coração. Ele diz, aos que de antemão conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esses também chamou. É a quarta verdade.
Aos que chamou, a esses também justificou. A quinta verdade. Então, nós somos chamados pela pregação do Evangelho, acontece o chamado eficaz em nosso coração, cremos em Cristo Jesus, e quando cremos em Cristo Jesus e somos regenerados e salvos e cremos em Jesus e recebemos a Jesus, nós somos justificados pela fé em Jesus nosso Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos acesso a Deus, o nosso Pai. Portanto, nós somos chamados pela pregação do Evangelho, chamada eficaz, ocorre a regeneração e o Espírito Santo nos concede a bênção do novo nascimento, da fé e arrependimento e da justificação pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aos que justificou, a esses também glorificou. É aqui que começa o estudo de hoje. Aos que Deus justificou, aos que foram justificados, diz o texto, a esses também glorificou. Observe que todos os verbos aqui estão no tempo passado, mas é um verbo grego que está no auristo. Fala de uma ação acabada e, portanto, dada como certa. Ainda que eu e você, nós não estejamos glorificados na nossa vida presente, mas é certo que nós seremos glorificados, porque Deus já decidiu que nós seremos glorificados. Portanto, você que creu em Cristo, recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, compreenda. Deus que começou boa obra em você, Ele vai finalizar, Ele vai acabar a obra que começou em você. Deus, portanto, elegeu você, predestinou você para a vida eterna em Jesus Cristo e vai conduzir você na sua vida pela santificação até você chegar no céu. E quando Cristo Jesus vier, em sua segunda volta, em sua segunda vinda, então Ele irá nos glorificar. Nós seremos glorificados. Meus queridos, a doutrina da glorificação refere-se àquele tempo quando, na segunda vinda de Cristo, os verdadeiros crentes, tendo tanto os vivos quanto os mortos, terão a redenção plena e final de seus corpos e atingirão o seu estado final. Meus irmãos, quando nosso Senhor Jesus Cristo vier, voltar, todos irão ressuscitar. E eu já disse isso aqui. Haverá ressurreição geral dos mortos. Todos os mortos ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a condenação eterna. Os injustos, os perversos, os ateus, os descrentes, os que não abraçaram, os que não receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Estas pessoas que não creram em Jesus são os perversos. E eles serão ressuscitados para a condenação eterna, para o fogo eterno. Os justos, os crentes, os que receberam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ressuscitarão para a vida eterna, ressuscitarão para a plena felicidade, para a alegria abundante, para a vida perfeita, completa e eterna com Deus. E aí, quando Cristo vier, e nós estamos pensando aqui na glorificação, e falaremos, portanto, da ressurreição dos mortos, que falamos na semana passada. E quando nós ressuscitarmos, por ocasião da volta de Cristo, nós ressuscitaremos com os nossos corpos glorificados. Corpos incorruptíveis, corpos não sujeitos mais à morte, não sujeitos mais a enfermidades, não sujeito mais a vírus, não sujeito mais a nenhuma deteriorização, a nenhum mal, a nenhum caos, a nenhuma enfermidade, a nenhum dano, a nenhum sofrimento. Nós ressuscitaremos para não mais morrer, ressuscitaremos com plenas capacidades físicas, com todas as capacidades físicas, com um corpo são, perfeito, incorruptível. Nós ressuscitaremos livres da presença do pecado. Não haverá mais pecado em nossa alma, nem haverá mais presença do pecado em nosso corpo. Nós estaremos inteiramente libertos, livres da presença e das consequências do pecado. Totalmente livres do pecado, totalmente livres da morte, totalmente livres de todo e qualquer tipo de sofrimento. Mas precisamos compreender que o processo
esse processo, tanto os vivos quanto os mortos terão, portanto, a redenção plena e final de seus corpos e atingirão seu estado final. Então nós iremos ressuscitar, nossos corpos serão perfeitos, incorruptíveis, semelhantes ao corpo de Cristo, e nós atingiremos nosso estado final. Nosso estado final é de bem-aventurança, de vida plena, de vida eterna, de saúde plena, de bem-estar perfeito, e de estarmos gozando uma comunhão, uma intimidade ininterrupta com Deus o tempo inteirinho. Você pode viajar daqui para a Rússia e na viagem você estará na presença de Deus sem fugir da presença de Deus. Você pode estar na Conchinchina do Norte e você estará na presença de Deus. Você pode estar no Japão, você pode estar onde for, você estará na presença de Deus. Não importa a localização geográfica onde você se encontrar, no novo céu e na nova terra, você estará imediatamente na presença de Deus. De modo que nós estaremos usufruindo perfeita e plena vida abundante com Deus. Meus queridos, a salvação dos eleitos estará completa. Conforme o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, é necessário que este corpo mortal, que este corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Finalmente, a morte, o último inimigo, ela será tragada pela vitória de Jesus. A morte morrerá e ninguém mais morrerá. O processo de santificação alcançará o seu objetivo. Nós seremos semelhantes a Jesus, parecidos com Ele. E eu não estou falando aqui de aparência física, mas eu estou falando aqui de aperfeiçoamento moral, de sermos justos e santos, semelhantes a Jesus. E de que o nosso corpo seja semelhante ao dele, incorruptível e livre de toda a presença do pecado e da morte. A glorificação, pois, é a grande esperança do crente para o futuro. É a nossa esperança quanto ao futuro. No futuro, as minhas dores cessarão. No futuro, minhas enfermidades desaparecerão. No futuro, quando Jesus vier e nós estivermos ressurretos e glorificados, não haverá mais dores nos joelhos daqueles irmãos que hoje sofrem porque estão com seus 93, 94 anos, 100 anos e não conseguem mais andar direito, não conseguem mais fazer as suas atividades cotidianas como faziam na juventude, porque o corpo está gasto. Agora teremos um corpo glorificado. E você pode dizer, mas como vai ser assim o corpo? O camarada tinha 100 anos e agora ressuscitou e o corpo dele vai ter que aparência de ancião ou de um jovem. Eu imagino que os nossos corpos terão uma aparência jovial e todos se reconhecerão, todos saberão quem é quem. Não, ali é fulano, né? E a gente vai ter aí, de repente, a aparência de uma pessoa dos 30, no máximo 40 anos. Eu imagino isso. Apenas uma hipótese da minha parte. O que a Bíblia diz é que os nossos corpos serão incorruptíveis e perfeitos, não mais sujeitos a nenhum tipo de enfermidade. Reumatismo, artrite, e todas as outras ites que nós sofremos nesta vida, tudo isso desaparecerá. Meus queridos, a glorificação, porém, é um conforto para o tempo presente. Um conforto, justamente porque nós sofremos neste tempo presente. Sabermos que quem perdeu a perna em um acidente vai recuperar sua perna. Quem perdeu um braço em um acidente ou por conta de uma enfermidade vai recuperar aquela parte perdida. E sabermos que nós estaremos livres de todo sofrimento, de todo tipo de sofrimento, de todo tipo de preocupação, de todo tipo de ansiedade, e estaremos usufruindo a bendita graça de Deus, porque nós estaremos diante da nossa esperança. A nossa esperança
ela será concretizada, estará ali diante de nós, ela estará na nossa frente, podendo ser tocada, vista, tocada, apalpada. A nossa esperança é o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso galardão, a nossa recompensa, e nós devemos ficar satisfeitíssimos com a presença dele e felicíssimo, porque ele nos concedeu graça, nos concedeu favor de chegarmos na sua presença no novo céu e na nova terra e de nos glorificar, nos aperfeiçoar, de modo que nós seremos semelhantes a ele quanto ao corpo. Queridos, neste mundo corrupto, onde nós, eu e você, experimentamos o pecado dentro e fora de nós. Dentro de nós porque o nosso coração é corrupto e inclinado a pecar, inclinado a desobedecer a Deus. Fora de nós porque fora de nós, no mundo, o mundo, o diabo e a carne é a nossa natureza, mas o mundo e o diabo estão fora de nós. E eles nos atacam com suas tentações, com suas armadilhas para que nós pequemos contra Deus. Sabermos que estaremos livres deste sofrimento, há, portanto, conforto em saber que Deus já está agindo, Deus já está trabalhando desde agora para purificar nossa alma, para purificar os seus filhos, para purificar os santos, preparando-nos para a glória futura do novo céu e da nova terra. Deus trabalha em nós para nos santificar. Tudo quanto você passa, sofrimentos, adversidades, é para que você seja semelhante a Jesus. Todo sofrimento que eu e você experimentamos nesta vida é para que nós nos aproximemos mais de Deus e sejamos feitos parecidos com Jesus, de modo que Ele seja glorificado e você e eu aperfeiçoados. E desta maneira nós estamos sendo preparados para sermos glorificados por ocasião da segunda vinda de Jesus, nosso Senhor. O crente, em certo sentido, já está glorificado, porque nós já estamos em Cristo Jesus, já estamos nos céus em Cristo Jesus. Nós estamos ligados a Cristo, unidos a Jesus, e por causa disto, nós podemos dizer que nós já estamos glorificados. E o texto diz que já estamos glorificados. Deus os glorificou. Tempo passado. Portanto, dizendo que Deus vai fazer isto e já é dado como certo. Deus, de fato, vai nos glorificar por ocasião da segunda vinda de Jesus. Pois nós fomos selados para a eternidade pelo Espírito Santo, sendo para sempre um filho de Deus. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus e nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, de maneira que Deus, ele é sempre glorificado na vida dos seus servos. E nós, seus servos, devemos glorificar a Deus em nossa vida cotidiana, para que ele seja engrandecido, para que ele seja glorificado e para que eu e você possamos ser suas testemunhas fiéis e verdadeiras. Que ele nos abençoe, aplique sua palavra aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Amado Pai, em nome de Cristo Jesus, muito obrigado por tua bondade, graça e misericórdia para conosco. Obrigado também pelo estudo de hoje, que o Senhor aplique aos nossos corações e nos ajude a compreender e a vivermos de acordo com estas verdades. Ajuda-nos a obedecermos tua palavra para que sejamos santificados e quando Jesus Cristo vier, nós sejamos glorificados por ocasião da segunda vinda de Jesus, nosso Senhor. Abençoa-nos, ó Deus bendito, dá-nos graça, consolo, conforto, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam, irmãos, sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, peço que os queridos possam se inscrever em nosso canal, PRPC Joás Luciano Almeida, aqui no YouTube. Se inscreva e também clique no sininho para você receber as notificações de quando enviamos novas mensagens. Que Deus nos abençoe, que você possa também compartilhar essas mensagens com seus familiares, seus conhecidos, para que eles também sejam abençoados com a palavra de Deus, em nome de Jesus, nosso Senhor. Tenham todos uma boa noite, em nome de Jesus, nosso Salvador.